Você acabou de assistir alguns trechos do filme 1492, A Conquista do Paraíso, de Ridley Scott. Não sei se você percebeu, mas o filme 1492 narra a viagem de Cristóvão Colombo. Está lá demonstrado no filme. O Cristóvão Colombo, navegador, acreditava que, se ele navegasse em direção a oeste, sempre a oeste, ele chegaria às Índias. Só que ele partiu do princípio que o continente americano não existia. Afinal, não existiam relatos da presença do continente americano no globo. Bem, como dizia o poeta, havia uma pedra no meio do caminho e essa pedra era o continente americano. Em 1492, Colombo chegou até El Salvador, em Guanahani, jurando que havia chegado às Índias, tanto que apelidou os nativos de índios. Bem, essa é a sua videoaula de expansão marítima. Está lembrado? A nossa videoaula de hoje é sobre a colonização da América. Vamos falar sobre a América espanhola colonial, a América inglesa e a América francesa colonial. A colonização da América francesa, espanhola, inglesa está diretamente relacionada às determinações do sistema colonial. O sistema colonial, que é completamente integrado à lógica do mercantilismo. Vamos aos princípios? Vamos tentar resgatar os princípios do mercantilismo, principalmente aqueles aplicados à colonização. Bem, o primeiro princípio que nós temos que destacar do mercantilismo é a ideia de pacto colonial. Pacto colonial é, na verdade, o que nós chamamos de exclusivo comercial. Quando eu digo exclusivo comercial, eu digo que as metrópoles tinham o monopólio sobre a exploração comercial de suas colônias, ou seja, somente as metrópoles poderiam realizar comércio com as colônias. O objetivo era oferir o máximo de lucro para as metrópoles. Um outro princípio do sistema colonial integrado à lógica do mercantilismo é a noção de complementariedade da economia colonial. A economia colonial, na verdade, ela era complementar à economia metropolitana. O que, na verdade, significa que a colônia deveria se especializar naqueles gêneros que a metrópole não produzia, mas necessitava. Foi nesse contexto, por exemplo, que o Brasil acabou se especializando na produção açucareira para oferir grandes lucros para a coroa portuguesa. Um outro princípio importante também do sistema colonial, ainda integrado à lógica mercantilista, é a proibição de cunhagem de moedas e de instalação de manufaturas nas colônias. Elas não poderiam realizar esse tipo de atividade. No caso das manufaturas, por exemplo, o que a metrópole tendia a evitar era que a produção colonial fizesse concorrência à produção metropolitana. Bem, na verdade, se nós tivermos que estudar de perto a colonização da América, temos que entender que a colonização é um resultado direto daquela sua videoaula de expansão marítima, das grandes navegações. Nós vimos uma delas, por exemplo, a viagem de Cristóvão Colombo, que em 1492 acreditava cegamente que havia chegado às Índias, quando na verdade havia descoberto era um novo continente, que em 1504 Américo Vespúcio reconhece como um novo continente e batiza com o seu nome. Daí nós estamos presentes no continente americano e não no colombiano, né, homenageando aquele que descobriu o continente. Mas enfim, vamos lá. Além dessa questão da expansão marítima, temos que falar sobre a conquista, porque não foi fácil dominar as áreas. Por exemplo, no caso da América Espanhola, que vamos falar agora, nós tínhamos grandes impérios estabelecidos. Daí foi importante a ação de conquistadores como Hernán Cortés. Cortés era o conquistador que ficou responsável principalmente pela conquista do Império Azteca, no México.
O outro conquistador importante foi Francisco Pizarro, que se caracterizou pela ação efetiva no Peru para desestabilizar e conquistar o Império Inca. O que nós vamos ver agora são algumas ferramentas, algumas coisas que auxiliaram os espanhóis, principalmente, na conquista desses dois grandes impérios. Um fator utilizado pelos espanhóis foi o uso das armas de fogo. As armas de fogo que conferiam uma grande superioridade militar para os espanhóis. Mas, além disso, é importante destacar que o uso das armas de fogo também conferia aos espanhóis uma vantagem psicológica. Afinal, os índios não conheciam as armas de fogo. Os relatos de índios sobre as armas de fogo são impressionantes. Eles se referem às armas de fogo como uma arma que dispara um projétil que faz um barulho parecido com um trovão e que gera uma nuvem grandiosa, a nuvem oriunda da queima da pólvora. Quando a gente fala nessa questão meio que mágica das armas de fogo, nós estamos nos referindo ao fato de que muitos índios acreditavam realmente que essas armas eram armas mágicas e que os espanhóis, pelo menos no momento inicial, poderiam até ser deuses. Essa confusão, é Deus, é espanhol, acabou fazendo com que, no início, as defesas indígenas ficassem paralisadas diante do avanço dos conquistadores. Importante destacar também um outro fator que auxiliou os espanhóis na conquista. Além do uso das armas de fogo, o uso de cavalos. E é interessante também porque os índios não conheciam os cavalos. Alguns índios, inclusive, acreditavam que o binômio formado por homem-cavalo era uma coisa só, que se montava e que se desmontava. Daí um caráter meio mágico e aquela confusão. Afinal, será que eles são deuses, esses espanhóis? Os espanhóis também fizeram alianças com tribos hostis ao Império Inca e ao Império Azteca. Afinal, quando eu falo Império Inca, eu estou me referindo a um grupo, a uma tribo que dominou outras e formou um grande império. Essa dominação acabou fazendo com que os incas e os astecas adquirissem animosidades, adquirissem inimigos, até por conta de sua grandiosidade. Os espanhóis perceberam esses conflitos dentro dos dois impérios e se aliaram a tribos hostis aos astecas e aos incas para efetivarem a conquista. Principalmente em relação ao Império Azteca, temos que considerar a grande disseminação da varíola. A varíola, uma doença até já conhecida dos europeus e dos norte-africanos, ou seja, os europeus já desenvolviam alguns anticorpos para combater a varíola. Agora, os índios não tinham resistência alguma, o que significa dizer que houve uma epidemia de varíola mais ou menos no início da conquista, que dizimou boa parte da população asteca, facilitando as coisas para os espanhóis. Fazer o quê, né? Bem, além desses fatores que nós apontamos, temos que destacar também um fator cultural muito importante, que foi a desarticulação cultural devido à ação de missionários religiosos, como, por exemplo,